Buenos dias, como eu acabo de dizer para o Renato, essas ramela da Costa da Lagoa não duram até o meio-dia de hoje. Não dura até o meio-dia de hoje com a mentira infundada deles. Porque a investigação do Renato, que perdurou a noite, segundo ele, que ele vai apresentar à tarde, ele só deu uma faladinha agora de manhã para mim. A investigação dele, que perdurou a noite, garante que realmente foi Nath Diniz quem fez o comentário privado no Instagram para o conluio daqui. A mãe dela tem uma loja do mesmo calibre de loja de Crespo, na Costa da Lagoa, no centro de Concórdia, loja Elemento. Ela colocou uma placa, segundo a minha mãe, com o rosto dela lá. Segundo o próprio Google, Renato foi confirmar os fatos. E parece que é isso mesmo. Parece que ela sabe muito inglês também, né? E aquela menina que não conseguia cortar cabelo, que derrubou todo o seu próprio cabelo, que eu tive que fazer um corte curtinho para ela, rapadinho com franja, virou realmente a astúcia em pessoa, capaz de ter acesso a tantas coisas contra nossa família, suficiente para ajudar Nando e Elisete, o casal de sequestradores. Qual o objetivo de Nath, de Concórdia, em ver os meus filhos sequestrados? É diminuir o potencial de eu voltar para a Concórdia? É isso? Tás com medinho? Eu aprendi com a Nailde. Tás com medinho que chega quem tem autonomia em cabelos lá? Eu vou te dizer uma coisa, Nath, é o seguinte, tu só vai durar até a investigação daqui confirmar que o Nando estava encapuzados. Depois tu vai ser presa. Essa é a regra. Aqui tem pessoas boas, lá teve pessoas muito boas durante o processo, que fizeram bons trabalhos. Sabe esse processo de 500 folhas que você não teve acesso e não conhece? Você só teve acesso à fofoca stalkeando. Segundo o que o Renato diz, eu prefiro avaliar que eu fiz uma varredura nas minhas páginas e descobri que tem uma hippie que usa o nome de Nath e que fala em espanhol, né? E que pode ter usado o IP dela para produzir esse tipo de comentários. Porque isso também é modus operandi de Fernando Flores Pereira. Eles produzem a gangue na porta de casa e produzem as provas, seja entrando em contato com pessoas de Concórdia, forjando, ou seja, criando aqui mesmo. Nada desse calibre supera a realidade e o histórico da família. Nada. São meras falácias que não derrubam uma história irredutível e irrevogável da família. O Ministério Público é onde focaremos nesta manhã. É tão canalha, é tão bundão, é tão deplorável que ele pega isso contra a família e não pega isso contra os bandidos. Por um acaso, para constar esse tipo de dados extraídos dessa menina, dessa cabeleireira, houve algum teste de sanidade mental para o Fernando Flores Pereira? Um pedófilo psicopático que desce da casa dele de calças, tira as calças para passar na frente da nossa casa de sunga, aí sai do portão da cunhada, tira as calças para passar aqui? Porque os meus filhos têm que ficar vendo isso? E depois culpar que os meus filhos são os problemas, que não naturalizam isso? Pediram um laudo para Fernando Flores Pereira? Pediram um laudo de sanidade mental para a professora aposentada Elisete Maria Marques? Para oferecerem um dossiê ajuntados à Vara da Infância e ao segredo de justiça? Vocês estão entendendo, funcionários do Ministério Público, da Vara da Infância, o motivo, as motivações que fazem a família considerar vocês e seus atos bunda mole? De ser bunda mole mesmo?
Porque é nos detalhes que vocês podem perceber o complô que existe contra a família, tirando cada segundo do nosso sossego, através da fofoca stalking que se espalhou, através desses grupos de fofoca na internet. Eles a expandiram, eles expandiram de alguma maneira para a concórdia. Imagina se cada uma daquelas meninas que gostaria de ter sido minha aluna e não foi, ou foi e não teve o resultado que gostaria de ter, resolver pegar algo e sair dizendo qualquer coisa sem ser avaliada. E vocês vão acatar tudo só porque eu estou denunciando juízes? E eu nem estou denunciando muitos, eu estou, por enquanto, denunciando 3. No caldeirão do fundo do poço aqui, ó, fervendo, tem muito mais. Eu só falei de 3 juízes. Do Jefferson Oswaldo Vieira, do Reni Batista Neto e do juiz canalha Marcelo Carlim. Imaginem vocês se eu resolver agora, através do projeto Delinquência Zero no Judiciário, começar a apontar os demais, a lista, fatos de cada um deles e sua sentença. Sabe quantas pessoas já me procuraram para me mostrar sentenças onde aconteceram coisas parecidas com o que tem acontecido com a família? E eu estou disposta a reportar em Delinquência Zero no Judiciário. Se o Judiciário é lambão, é desonesto, é calcinha, igual o promotor Aurélio, nos resta, como seres humanos, como cidadãos de bem, denunciá-los. Vocês acham que eu tenho medo de uma conversa mole, de uma bunda mole de uma aluna fofoqueira, stalking? Na época não se chamava assim. Era fofoqueirinha, era aquelas fofoqueirinhas que dava trabalho. O dono da escola via ela e vazava tomar café. De tão boa gente que era, ele dizia, te vira, Meg. A Meg tinha que se virar, a Meg tinha que usar as habilidades para se virar com esse tipo de canalha. Que chegava com o cabelo detonado por práticas que fez em casa, que não era condizente com nada do que estava sendo ensinado, e nós tinha que melhorar para não ficar feio diante dos outros alunos. Eu gostaria muito de perguntar se algum momento o Rodrigo Costa Pinho foi ouvido por alguém dos canalhas do Judiciário. É fácil ouvir canalhas e não ouvir pessoas contundentes, não ouvir a história real, não ouvir o histórico da família. Lá em casa eu tenho a carta que ele fez de professora do upgrade. Para que ele faria isso, se ele me contratou para dar uma cartilha básica de cabeleireiro? Mas eu gosto de ver isso, eu gosto de ver a verdade subindo as páginas. É importante que tenha essas pessoas revelando quem elas são. Uma pedófila em potencial. Isso é o que Nath é. Porque ela se alia a quem praticou isso. Por quê? O que ela quer esconder? A pergunta é, para a investigação, o que Nath está escondendo que tem a ver com o que Nando tentou esconder? E não é possível. Por que não é possível? Porque tudo o trabalho, os esforços de algumas pessoas da 10ª delegacia em abafar o caso durante 6 meses, abafar o caso, não vingou. Não vingou. Foi para a corregedoria, a militar jogou para cima da civil, a civil teve que abrir a investigação, a Rocan, hoje de tarde a gente vai abrir, os policiais da Rocan, que fizeram o procedimento, que eles consideraram o teatro legal deles, agora vão arcar com as consequências, porque eles fizeram o teatro deles, agora vem nós, agora vem Deus, e lá vem Deus, e lá vem Deus. Como é que é a música do trem?
E lá vem Deus, não é Raul Seixas? Agora chegou Deus aqui na rede com a cara dos policiais da Rocan. Porque eles tinham que captar aquele 38, que só saiu uma bala daquele 38, que foi no peito do Renato, que depois parou no queixo, segundo a perita Rosângela Máximos, que foi na TV Record. Tá cheio de peritas. Vamos ver se eu consigo continuar com essa linha. Tá cheia de peritos igual Rosângela Máxima. Nathalie Diniz. Tá cheio. Peritos igual Fernando Flores Pereira, que tira as calças aí, num ato libidinoso, mostrando a sua identidade. Igual quando a senhora lá comentou o que ela tinha feito na própria página lá do Orkut. Tá cheio de perito desse calibre. Tá cheio. Todos espalhados diante dos nossos olhos. E a função dos agentes 007 da investigação é chegar ao resultado. Eu não estou fazendo nada de mais do que colaborar com o bom resultado. Queiram eles ou não. Se o resultado deles for ruim, eu vou vir aqui falar do Diego Bichele, do Diego Tibes, de tudo que ele fez, do trabalho dele, se prestou, se não prestou, se os outros fatos a serem avaliados prestou, não prestou. É assim que funciona. É para isso que estamos. O fato de estarmos paralelo a o que deveria estar funcionando muito bem, não significa nada. Se estamos paralelo a, se o Renato ficou sem dormir essa noite, de ódio, porque dá ódio ver a capacidade das pessoas de se engendrar. Elas não se engendram sem dinheiro, elas estão correndo atrás disso meses, elas não fazem isso sem dinheiro. Ministério Público de Floripa, de Santa Catarina, Nando, não faz todos esses dossiês sem dinheiro. Quem está pagando tudo isso, senão o partido? O partido que projeta essa perseguição. Temos que ser mais específicos. Hoje eu acordei sem voz, hoje seria o dia da audiência. A audiência foi cancelada. Cancelaram com todos os testemunhas. Por quê? Porque estão trabalhando para bem ou para mal? Passaram vergonha suficiente sendo chamado de bundões, de bunda mole? O que eu preciso chamar vocês ainda? Para vocês apenas fazer o seu trabalho. Eu não estou pedindo nada demais. Eu não estou pedindo um milagre a vocês. Apenas que façam seus trabalhos. Juntar o ré com cré aqui, que eu estou fazendo. Delinquência zero no judiciário. Vai ser agora, no dia 9. Dia 9 começa. Não adianta insistir. Não adianta insistir. Pessoas de muito calibre moral vão colocando para mim a melhor parte da história que eu devo demonstrar. O Renato tem alto calibre moral. Veja bem, senhores, vou falar devagar. Sem alto calibre moral, Renato não consegue ser Deus e curar sua leucemia. Para curar sua leucemia, ele depende de ser Deus, demonstrar aquele poder divino que há nele para a sociedade. Ele passou a noite trabalhando. E agora ele já foi de novo. Que ele tinha agendado aí. Ele passou a noite numa dura investigação. Dura investigação, porque um homem, um pai, ele não aceita o que essa vadia escreveu. Não aceita o que esse vagabundo fez. E eles são tão canalhas deploráveis, que eles fazem as campanhas de medo, se fingindo de vítimas.
Porque agora eles vêm para cima de nós. Nós deveríamos mesmo ir para cima dessas porcaria. Mas eles não valem. Não valem isso. É o que eles querem. É assim que é o manifesto comunista. Atacar as crianças através das instituições, tirar as crianças e deixar os pais como delinquentes. E eu pergunto para a promotoria da infância, quantas vezes vocês avaliaram os delinquentes mentalmente? Que é a grande bola da vez, é avaliar os delinquentes, a mente psicopática dos delinquentes, que ajuntaram isso, coisas sem pés nem cabeça, para disparar isso contra os pais. Por isso que eu disse, se existe alguma moral no Jefferson Oswaldo Vieira e ele não tenha vendido a sentença do nosso bebê, ele vai trabalhar para mim agora, juntando ré com cré, do que já aconteceu no passado e se repete novamente aos 16 anos para 17 anos, 15 anos para 16 anos de Sérgio Henrique, 17 anos para 18 anos de Meg e Renato de História. Vocês não podem simplesmente se levantar contra 2 filhos lindos e saudáveis, pai e mãe consciente, e vir com uma historinha daquela ali montada. Em conselho tutelar. Em conselho tutelar que houve essas coisas, mas não houve a família que estava sem água instalada, que está sem a sua linha de água. Conselho tutelar é anti-direitos humanos básicos. Não respeita direitos humanos básicos. Ministério Público da União não respeita direitos humanos básicos. Delegacia da Infância não respeita criança nenhuma. Quando se levanta contra a mãe, mas não se levanta contra Nath e Diniz. Nath e Diniz é o foco da investigação. Para quem Nath e Diniz quer vender meus filhos? Porque Nath e Diniz se une a Fernando Flores e a Elisete, o casal de sequestradores. Por que Rosângela Máximos está tão grande, mostrando os dedos do meio para a família? Esses são os detalhes que a tão sonhada delegada quer saber. Tá aqui, querida, de graça, e público e de graça para você. Você não precisa falar com o Renato, fala comigo. Mas se quiser falar com o Renato, vem até nós. Ele passou a noite trabalhando para você, fazendo o seu trabalho da delegacia da criança. O pai, o Renato, passou a noite fazendo o seu trabalho. Caguilândia. Pessoas que botam seus esgotos para dentro da Lagoa da Conceição, que causam uma valeta na frente da casa dos nossos amigos para passar a bosta e as moscas e diretamente dentro da Lagoa da Conceição. Não tem moral uma máfia dessa para assinar abaixo-assinado nenhum para o casal de sequestradores. Vejam bem, senhores, com o que vocês têm se envolvido. Vocês assinam para Elisete sobre o pretexto, sobre uma conversinha que ela apresenta de box de Instagram? Isso não é nada mediante a história lavrada por essa mãe de família, mediante as instituições e estando disposta ao delinquência zero no judiciário que começa dia 9, denunciando juízes, denunciando juízes que deveriam prestar um bom trabalho à comunidade e se aliam ao que tem de mais podre, de mais putrefato, não usando discernimento, não usando o Deus de canetas que eles são, porque eles também são deuses com canetas, para prestar um bom trabalho à sociedade. Estamos eu e o Renato, e lá vem Deus que habita em nós, mostrando a realidade. Qual o Deus que essas mulheres servem? Um Deus que engole criancinhas? Qual é o Deus que uma sequestradora que objetivou um sequestro para mandar uma criança para uma escravidão infantil? Qual é
Qual é, senhores, o Deus que está numa mulher dessa? É o Deus demônio, certamente. Entendamos as confusões que as religiões fizeram. Precisamos entender que quando o bem não faz nada, o mal se levanta. Fernando Flores, depois de vir aqui, de Flores não tem nada. Depois de vir armado na frente de casa, colocar nossos filhos em risco, procura pessoas de concórdia para invadir o segredo de justiça, segundo a promotoria pública, era segredo de justiça para receber um dossiê deste canalha? Era segredo de justiça só para os pais? Se não pode ser mais perfeito o vídeo desta manhã, não pode ser mais perfeito o Renato aqui na tela grande, que eu vou deixar para ele se sentir realmente poderoso, como ele foi durante essa investigação da noite passada, que ele possa mostrar toda a verdade, que ele possa mostrar quem é quem, desenhar as carinhas ali na tela grande de quem é quem. Hoje de manhã íamos reagir ao vídeo que a gente gravou da audiência conciliatória. O seu Fernando Flores bunda mole, sapateando. É porque sistema novo. Sistema novo, caralho. Você é um corrupto de merda. Querendo ser importante. Você é apenas um bandido. Um baita bandido. Para querer dizer... toda a frase dele, da Elisete, a maior frase deles é que querem continuar processando pessoas como nós. Pessoas como nós apenas mostram os fatos para que grandes investigadores e polícia possam dar o flagrante em vocês. Para que os mandados contra vocês saiam até o meio-dia de hoje. Já devia ter saído ontem, inclusive contra a Sanat, só pelo teor do que ela escreveu. Pelo teor do que ela escreveu. Porque qualquer funcionário público de Delegacia de Infância da capital ou de qualquer investigação que ler as 500 páginas de Jefferson Oswaldo Vieira e Alessandro Argenta e delegados, vai entender só na conversa que ela escreveu no Orkut, ela, a estrupiadora, é o que aconteceu. Não precisa muito. Outro tempo, outro ângulo, outro modo de ver, e já será lavrada a verdade. Eu não entendo por que ela escreveu aquilo para o Nando Flores Pereira. Só tem uma justificativa, senhora delegada da Infância e Juventude. Tão preocupada em processar a mãe e não em processar essas pessoas? Eles são pedófilos. Eles são pedófilos. Para estarem alicerçados nisso é porque são defensores da pedofilia. Não existe outro motivo para estarem infundados nisso. Delinquência zero no judiciário, vai mexer com muita coisa. Nós temos em Santa Catarina juízes pedófilos. E pasmem, o trabalho da 007 e agente Smith é identificá-los. Desde a base do seu Jefferson Oswaldo Vieira até as bases de agora. Eles fazem de tudo, usando o tal direito positivo e revertido, como eu pude demonstrar através do vídeo reagindo à audiência conciliatória, onde eles fazem isso parecer bonito, demonstram que isso é bonito, que isso é um amor, e não demonstram toda a problemática que existe nisso. Se Jefferson já protegeu a estrupiadora, temos mais itens levantados sobre ele. E que ele vai fazer de tudo para levantar itens contra a mãe e o pai de família. Só que nós estamos preparados para levantar a nossa lança contra ele. Como não estivemos preparados quando fomos realmente vítimas da canalha e do amante dela. Esse amante que a Nath está defendendo. Por que Nath está defendendo o amante
da estrupiadora. Por que, Nath? Explique. Você vai explicar para a Justiça da Capital, assim que Nando Flores for identificado como capuzados. Porque ele estava sem camisa mediante todos os policiais que estavam na abordagem, onde ocorreu o maior ostracismo do mundo. Está tudo deflagrado em câmeras. Eu nem postei o porão do poço ainda. É só a justiça insistir em ser bunda mole, em não proteger a família, em não proteger o pai que tem doença crônica, que está em fase de cura contundente pela família. É só continuar atacando a genitora como atacaram no passado, com uma investigação mais em cima da família e menos em cima de quem realmente devia estar presa. Nós vamos enfrentar qualquer juiz que tenha esses problemas no projeto Delinquência Zero contra o Judiciário Lambão e estamos preparados. Lhes garanto que sim. Não cederemos a nenhuma injustiça já cometida no passado. Não nos calaremos. Vejam bem, senhores. O nosso testemunho ele foi humilhado através dos parentes da Caguilândia que caga dentro da Lagoa da Conceição. Por quê? Porque a senhora vagabunda Elisete e Nando Flores usaram de muita má-fé para conseguir as 170 assinaturas. Ou eles nunca teriam conseguido. Meras vadias comunistas. Criança na escola não é seguro. É um escudo do comunismo. E quando eu digo que Jorginho pedala a bicicleta do comunismo, ele de um lado e eles do outro, todos junto com as professoras sindicalistas, com esses detratores da lei, é porque Jorginho tem que saltar disso e vir para a barca. Da bolinha aqui ó, de ouro da dona Meg, vir aqui com sua juíza de confiança e resolver a parada. Não vamos aceitar que usem apenas esse álibi. Um álibi bem fajuto. Porque mediante uma gangue armada dentro de casa, Jorginho, a segurança na escola não existe.